Fala pessoal, chegou a hora de falar de Game of Thrones mais uma vez, porque hoje é sábado. Vamos continuar com o Reinado dos Dragões. No último vídeo nós falamos sobre a conquista do Aegon. Falamos que ele virou o rei dos 7 reinos, que na verdade eram 6, porque Dorne ficou sem ser conquistado. E hoje a gente vai falar de como foi o reinado do Aegon, do dragão, do conquistador, e depois quem sucedeu e como foi o reino desses sucessores. Por isso hoje, pessoal, a gente vai começar a falar daqueles nomes, os nomes que todo mundo fica dizendo que é difícil de guardar, mas o que a gente tem que entender é que não precisa guardar todos esses nomes. Vai ser legal vocês verem para entender como é que funciona a história, mas só alguns são importantes. Vamos começar lá do comecinho. O que a gente tem que saber que é importante? Lógico, os filhos da floresta, e os primeiros homens, os ândalos e os Rhoynares, saber quem é o R'hllor, o deus da luz, saber daquele herói que foi escolhido pelo R'hllor para salvar o mundo do inverno, que foi o Azor Ahai, saber quem foi a primeira mão do rei Aegon, a primeira mão do rei, que foi o Orys Baratheon, porque depois um dos descendentes dele vai virar o rei, como vocês vão ver. Saber quem foi o Harren Negro, por causa de Harrenhal, e Harrenhal vai ser importante na história. Saber que depois que Harrenhal deixou de ser a capital das Terras Fluviais, passou a ser Corre Rio, e que Corre Rio era a casa dos Tully, que passaram a ser então os senhores das Terras Fluviais. Saber que os Gardener deixaram de ser os senhores das Terras da Campina e passaram a ser os Tyrell. E lógico, né, gente? Saber quem era o Aegon, o Conquistador, o Aegon I, Aegon Targaryen, e as suas duas rainhas, a Rhaenys, a mais nova, e a Visenya, a rainha mais velha. E que o Aegon era casado com as duas. O resto não é tão importante saber e vocês vão guardando naturalmente. Então vamos lá. Depois da coroação do rei Aegon, ele começou a governar o Westeros e aí o grande desafio dele era manter esse reino. E isso ele fez muito bem, como vocês vão ver agora. A única mácula do reinado do Rei Dragão foi a primeira Guerra Dornense, que aconteceu 10 anos depois da conquista, e foi quando também morreu a rainha Rhaenys, que era a menina dos olhos do Aegon. E aí foi aquela comoção no reino, porque a rainha Rhaenys era muito querida, ao contrário da rainha Visenya, que não estava nem aí pro povo. Fora isso, pode-se dizer que o governo do Aegon foi super tranquilo. Ele deu ordens para começar a construção de uma cidade gigantesca, uma fortaleza vermelha, e foi então que começou a ser construído Porto Real. Infelizmente o Aegon não viveu para ver a cidade construída. Foi ele também que criou uma das instituições mais famosas do Westeros, que é a Guarda Real, formada pelos melhores cavaleiros de todo o reino. A Guarda Real era parecida com a Patrulha da Noite na questão dos votos. Todos os cavaleiros brancos, como eles eram chamados, tinham que viver para proteger o rei. Não podiam herdar terras, não podiam casar, não podiam ter herdeiros. A função deles era guardar a vida do rei. O rei Aegon era muito diplomático, vivia viajando pelos 7 anos para fazer o social com os senhores dele. Mas apesar da construção da nova sede do governo, que seria Porto Real, na Fortaleza Vermelha, o lugar que o Aegon mais amava era Pedra do Dragão, onde ele nasceu, e onde ele também morreu com 64 anos de idade, de causas naturais. Com a morte do rei dragão, ficou a questão: quem herdaria o reino? Ele tinha deixado 2 herdeiros. O príncipe mais velho era o filho dele com a rainha Rhaenys, o Aenys. E o caçula era o filho dele com a Visenya, o príncipe Maegor. Naturalmente, quem herdou o reino do pai e o trono de ferro foi o filho mais velho, o príncipe Aenys. E é claro, também tinha a questão de ele ser o filho da rainha que ele mais gostava, a Rhaenys. Sobre a questão do trono de ferro, pessoal, foi mais uma das ideias do Aegon. Lembram todas aquelas guerras que ele travou para conquistar os 7 reinos, vencendo os exércitos das Terras Tempestades, das Terras do Oeste, das Terras Fluviais? Todas as espadas dos exércitos que ele dizimava, ele recolhia. De posse então de centenas de milhares de espadas, ele construiu o maior trono que o mundo já vira. Um trono perigoso porque era cheio de pontas das espadas, que ficou conhecido como o Trono de Ferro. Foi esse trono que o Aenys herdou, muito mais parecido com a mãe do que com o pai e o irmão, que eram guerreiros por nascença. O Aenys foi um rei fraco. Ele era indeciso, não tinha firmeza nas decisões e por isso o reinado dele acabou bem rápido. Em primeiro lugar, a fé estava contra o rei. Vocês devem se lembrar
que no Westeros dominava a religião dos sete, os sete deuses, vocês lembram? O pai, a mãe, a velha, o guerreiro, o estranho, a donzela e o ferreiro. Não era costume no Westeros o incesto, como era o costume dos valerianos lá no Essos, e por isso o reino todo se voltou contra essa prática dos reis Targaryen. Lógico que depois da conquista, com o Aegon ainda no poder, ninguém se atreveu a questionar o casamento dele com as irmãs. Mas quando o Aenys insinuou que queria casar o seu filho, o herdeiro, com a sua filha mais velha, começou toda a confusão. A fé não queria aceitar de jeito nenhum. O próprio Aenys era casado com uma prima, pelo lado materno, a senhora Alyssa Velaryon, e com ela ele teve 6 filhos, ao contrário do irmão, Maegor, que não conseguia produzir nenhum herdeiro com a sua primeira mulher. Quando ele decidiu que ela era estéril, tomou uma segunda esposa, e quando o Alto Septão, que seria como se fosse o Papa da Fé, se recusou a fazer o segundo casamento, a rainha Visenya, a mãe do Maegor, celebrou a cerimônia, e então, por causa dos protestos de todos os 7 reinos, o Aenys foi forçado a exilar o irmão do Westeros. E então, ele seguiu para Pentos, uma das cidades livres no Essos, e por lá ficou até a morte do irmão. E quando o herdeiro do rei Aenys, seu filho, chamado Aegon Targaryen, se casou com a irmã mais velha, a Rhaena Targaryen, todo o descontentamento do Westeros com o rei se tornou pior. Seguiram vários atentados contra a vida do rei e a sua família, e ele fugiu para a Pedra do Dragão, onde ele adoeceu e morreu pouco tempo depois, aos 35 anos de idade. Dizem as lendas que foi a tia, a rainha viúva Visenya, quem matou o sobrinho, para então o seu filho, o príncipe Maegor, poder fazer sua reivindicação ao trono de ferro. E foi o que aconteceu. Pelas leis da herança, quando o rei Aenys morreu, quem deveria ascender ao trono era o Aegon, filho dele. Mas mais forte foi a reivindicação do Maegor, e foi ele quem virou o rei. Se tornou o Maegor I de seu nome, conhecido como Maegor o Cruel. E foram 6 anos de horror. Para exemplificar por que ele era conhecido como Maegor o Cruel, eu vou contar para vocês que ele terminou de construir a Fortaleza Vermelha. Então, ele foi o primeiro rei Targaryen a viver na sede que foi projetada pelo pai dele. E ele deu alguns toques pessoais na construção. Dentro do castelo, ele construiu outro castelo que ficou conhecido como Fortaleza de Maegor. E então, pelas 2 fortalezas, ele construiu várias passagens secretas, vários caminhos obscuros que só ele podia conhecer. Ele e, é claro, as pessoas que construíram, os artesãos, os pedreiros. Quando tudo foi concluído, ele deu uma grande festa para essas pessoas que ajudaram a terminar a construção e matou todo mundo durante as comemorações. Só ele podia saber os segredos dos castelos. Durante 6 anos do reinado dele, a fé, que tinha também um pequeno exército conhecido como a fé militante, foi ficando cada vez mais forte, mais revoltada, e cada vez mais senhores dos 7 reinos se juntavam a ela para poder tirar o Maegor, os Targaryen, do poder. Um desses revoltosos foi o sobrinho dele, aquele que acreditava ser o herdeiro legítimo do Trono de Ferro, o príncipe Aegon. E, numa batalha contra o tio, ele veio a falecer. E o Maegor, irônico, casou com a mulher dele, a sobrinha, a agora rainha Rhaena. Mas esse não foi o último casamento do rei Maegor. Vocês estão se lembrando que eu disse que ele casou com uma primeira, de quem ele se separou porque não conseguia produzir herdeiros, casou com uma segunda que levou ao exílio dele do Westeros, e casou com a sobrinha depois, essa foi a terceira. Mas depois ele ainda teve mais 3 esposas. Ao todo foram 6 mulheres que ele tomou e nenhuma conseguiu dar um herdeiro para ele. Foi então, com a morte da rainha Visenya, a mãe do Maegor, 44 anos depois da conquista e com a piora das revoltas e das insurreições contra o reinado dele, o Maegor acabou morrendo, sentado no trono de ferro que ele tanto quis toda a vida dele. Depois disso, a reivindicação mais forte ao trono de ferro foi a do outro sobrinho dele, o Jaehaerys Targaryen, que foi quem assumiu no lugar dele. É muito nome, não é? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai construir junto uma árvore genealógica. Eu podia mostrar pra vocês no pronto, mas eu acho que se a gente fizer junto, vai dar pra guardar melhor. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então tudo começou com o Aegon I,
conhecido como o Conquistador. O Aegon tinha duas rainhas, a Visenya Targaryen e a Rhaenys Targaryen. Com a Rhaenys, o Aegon teve um filho, o príncipe Aenys I. E com a Visenya, o príncipe Maegor I, conhecido como o Cruel. O Aenys se casou com a prima dele, Alycia Velaryon. E com ela ele teve 6 filhos. A filha mais velha, a primeira, era Rhaena. O segundo, o Aegon. O terceiro de Rhaerys. Na verdade, de Rhaerys é o quarto, porque o terceiro era o Viserys. Já a quinta, Alysanne. E por último, a Vaela. Já o Maegor não conseguiu produzir nenhum herdeiro, mas ele foi casado 6 vezes. Vamos ver quem foram as 6? A Rhaena, depois da morte do Aegon, foi uma delas. Mas também teve Cerys Hightower, Alyce Harway, a Tiana da Torre, Jane Westerling, e a Elinor Costain. E agora, pessoal, vamos sublinhar quem já foi rei. O Aegon, o Aenys e o Maegor. Na semana que vem, a gente vai ver como foi a continuação do reinado dos Targaryen, começando pelo rei Jaehaerys I, conhecido como o Conciliador. Nossa árvore genealógica tá assim, vamos ver como é que ela vai crescer. Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem a gente volta com mais Game of Thrones. Até lá!